Fala pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. É muito bom estar aqui novamente falando sobre temas da Palavra de Deus junto com vocês. Enquanto eu solto a vinheta, você já se inscreva no canal, ative aí o sininho e dá o seu like para o YouTube entender que você gostou do conteúdo, que isso aí me ajuda demais. Deus abençoe a vida de vocês. Como vimos nos vídeos anteriores, o gnosticismo, da palavra grega gnose, conhecimento, pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso a vida da Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançável em um nível espiritual. Também por isso, eles acreditavam que não havia por que nos culparmos pelos males existentes na Terra, uma vez que tudo isso era propiciado pela prisão material da qual deveríamos nos libertar, e que fora criada pelo Deus do mal que criara a Terra. Para os gnósticos, o Deus bom, um ser espiritual e supremo, havia apenas interferido no processo de criação ao inserir em cada ser humano uma centelha divina, que nos tornava capazes de despertar e conhecer a verdade. Então Cristo, para os gnósticos, era um mensageiro desse Deus, que veio com o objetivo de nos ensinar a despertar. Os primeiros gnósticos viveram no período do século II a V. Assim, todas as crenças que surgiram naquela época tinham seus próprios textos e evangelhos, mas esses textos, condenados em 180 d.C. pelo bispo de Lyon, Irineu, foram banidos pela Igreja. Os mais famosos ou mais importantes textos baseados na crença dos gnósticos são os evangelhos, conhecidos como os evangelhos da Biblioteca de Nag Hammadi. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. 1 João 4:1-11. Neste vídeo iremos pontuar as principais diferenças entre o cristianismo e o gnosticismo. Quanto à salvação, nós cristãos cremos em Jesus Cristo através da fé no seu sacrifício. Para os gnósticos, a salvação é através de um conhecimento secreto, místico e esotérico. Quanto à aliança, nós cristãos cremos em uma aliança feita com Deus através do sangue de Cristo e a obediência aos mandamentos de Deus pelo Espírito, que opera a verdadeira circuncisão. Para os gnósticos, quanto à aliança, vivem desordenadamente, ou seja, sem os mandamentos de Deus. Quanto à doutrina, nós cristãos cremos que Deus criou por meio do Filho todas as coisas no universo, tanto as visíveis quanto as invisíveis, e criou o homem à sua imagem. Para os gnósticos, o universo material foi criado por uma divindade inferior chamada Demiurgo. Este aprisionou o espírito do homem na matéria, que é má.
Quanto ao Cristo, nós cristãos cremos no Filho de Deus que veio ao mundo em carne, sofreu e foi morto e ressuscitou ao terceiro dia em carne e subiu aos céus. Para os gnósticos, Cristo veio das potências superiores em espírito, não em carne, mas em aparência de carne. Seu sofrimento e morte foram apenas uma ilusão. Ele se elevou novamente depois de ter dado conhecimento secreto aos discípulos. Quanto à redenção, nós cristãos cremos que o corpo corruptível será transformado e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então seremos definitivamente libertos do pecado e, por consequência, da morte. Para os gnósticos, quanto à redenção, não há ressurreição, pois creem que a matéria é má, portanto o espírito deve ser liberto da matéria, para assim ser elevado às potências superiores. Quanto ao corpo, nós cristãos cremos em se abster da imoralidade sexual e dos alimentos sacrificados aos ídolos, resistir ao pecado e buscar santificação. Os gnósticos creem que o que se faz no corpo não interfere na salvação, portanto vivem no pecado, têm a consciência cauterizada. Quanto aos dons espirituais, nós cristãos buscamos os dons espirituais dados por Deus para testemunho e edificação do corpo de Cristo. Quanto aos dons espirituais, os gnósticos buscam dons espirituais através de magia e encantamentos. Quanto ao julgamento, nós cristãos cremos que Deus julgará todos os homens no último dia. Já os gnósticos creem que podem burlar ou escapar do julgamento de Deus pelo fato de terem obtido um conhecimento secreto superior. Muito obrigado por ter assistido nosso conteúdo até o final. É um prazer, uma satisfação. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe e que a salvação do Senhor Jesus esteja com você e a sua família.